Esse vídeo é sobre aprender sobre as falhas e como fazer das falhas um novo começo. Então vamos lá. Eu tava na luta de tirar minha habilitação. Eu comecei a tentar tirar minha habilitação em 2021, de entrada. Passei na prova teórica, estudei, passei na prova teórica, ainda era pandemia e comecei as aulas. Fiz a frequência de aula e estudei sobre aquilo. Comecei as aulas práticas, comecei para estudando, sempre me dando bem nas aulas de avaliações dentro com o professor. Quando chegou para marcar minha prova, devido a estar em pandemia, eu demorei praticamente 4 a 6 meses depois para fazer uma prova. E o que é que se acontece? Quando você está aprendendo algo, se você não exercitar, você acaba regredindo sua memória, porque você não transformou aquilo de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo, porque isso é um processo que demora. Então, como eu segui aquela regra de não pegar carro fora, vou passar na prova, eu não peguei mais carro. E nisso fui fazer a prova, fiz a prova. Quando eu estava fazendo a prova, eu fiz, vou encostar aqui, vou deixar bem encostadinho, tá? Fui deixar tão encostadinho que acabei disparando o sensor e reprovei. E nisso, o que aconteceu? Minha mentalidade para a prova foi pro zero. Eu sabia fazer a prova, sabia como executar a prova, fiz novamente as aulas, remarquei a prova, mas toda vez que eu chegava na prova, eu falhava em algum ponto. Então eu comecei a uma sequência de reprovações na mesma prova. E eu ficava, meu Deus, o que é que está acontecendo? E sempre reprovava em algum detalhe, sempre em detalhes. Reprovei 2 vezes porque deixei os 2 dedos, o pneu dianteiro do lado direito fora da baliza, da linha da baliza. Aqui tem uma faixa, seu pneu tem que ficar em cima da faixa. O pneu estava 2 dedos em cima da faixa, simplesmente por pressa. Então, aí que vem a reflexão de hoje. Por que falhamos? Muitas vezes a gente pode falhar porque a gente não tem base suficiente sobre aquele assunto. Ou seja, eu não tinha tantas horas de aula e tantas malícias de fazer a prova que eu conseguia passar. Muitas vezes a gente não tá com a mentalidade correta. Eu tava tão querendo fazer a prova, ou depois, fazer a prova muito detalhe. Eu queria fazer com muito detalhe, ou querendo simplesmente entregar a jeito, que eu não corrigia esses detalhes e acabava reprovando. E há um terceiro ponto. Às vezes nós falhamos porque não é o tempo certo de que Deus quer que você consiga aquela situação. Você não está preparado para aquela situação. Isso acontece, por exemplo, com Davi. Davi foi ungido com entre 13 para 14 anos rei. Ele foi ungido rei, mas ele só se tornou rei e sentou no trono com 30 anos. Logo, ele teve um tempo de preparação. Jesus, com 12 anos, já pregava para os sábios dentro do templo e da sinagoga. Mas só começou seu ministério com 30 anos. Ou seja, existe um tempo de maturação. Então, às vezes, você está falhando para algo que Deus lhe chamou, ou alguma coisa que você quer, simplesmente porque não é o tempo certo. Agora, o que a gente pode fazer com essa falha? Se você parar para refletir sobre essa falha, eu estou só pegando meus esboços aqui. Primeiro, a gente pode fazer 2 coisas para corrigir essa falha. Primeiro é entender por que falhamos. Se a gente refletir, a gente vai entender. Será que eu falhei porque eu não sabia? Ou será que eu falhei por uma perspectiva diferente? Então, essa reflexão vai nos levar a entender por que falhamos naquela prova. Eu falhei por esse erro. Eu falei porque eu fui apressado. Eu falei porque eu ou era perfeccionista demais, ou era 880. Ou perfeccionista demais, ou entregava muito rápido. Então, falhar não é ruim. O problema é deixar essa falha debater. Então, às vezes, há situações que você vai falhar que são erros seus. Às vezes você vai falhar por situações que vão acontecer. Exemplo, eu tive um amigo o amigo Ramon, que ele estudou durante 1 ano para fazer a SpaceX, que é uma prova de Academia de Cadetes dos Agulhas Negras, para você se tornar general, tenente, oficial do Exército. E ele estudou muito para aquela prova, ele estava focado, ele não saía de casa praticamente. E a gente chamava ele para, vamos curtir, vamos tomar açaí. Ele, não, eu vou estudar. Quando chegou no dia da prova, por causa de um erro de inglês, um erro,
que ele não conseguiu bater o nível mínimo de acertos em inglês, ele não passou. E era o último ano dessa prova dele. E eu vi o quanto aquilo abateu ele. Porém, depois de ele sentir abatido, ele levantou a cabeça, mudou a rota, corrigiu a rota e foi fazer. Porque como ele já estava no último ano, ele já estava completando os 21 anos. Caso você não saiba, tem um limite de idade para você entrar para ser oficial do exército. É até 21 anos. E ele já estava com 20 para 21. Ou seja, se ele não passasse aquela prova, já era a última chance dele. Então, quando ele conseguiu realmente e chegou perto, ele não conseguia mais corrigir o erro. Então foi necessário de corrigir o recurso. Então, às vezes, o que fazer durante a falha é, às vezes, corrigir o erro e entender por que erramos, porque não está maturo, você não é o tipo suficiente ainda, você não estava preparado, ou simplesmente vai ser necessário você corrigir a jornada. E ele fez isso, ele corrigiu a jornada, fez um outro concurso para ser sargento do exército, entrou e hoje está na Amazônia, para a glória de Deus. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Às vezes você vai ser necessário, não vai conseguir corrigir a sua falha, você vai ter que mudar de rota. E agora que você mudar de rota, você vai entrar num outro ponto. Às vezes você vai precisar estudar, vai precisar refletir, mas às vezes você vai precisar entender e orar. Então corrigir a falha o mais rápido possível ou como mudar a direção. Provérbios 16:9 fala: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. A gente não tem controle sobre o futuro, a gente pode planejar, mas sempre é Deus que vai estar no controle do universo. Ele é soberano. Então, muitas vezes o que vai acontecer é exatamente isso. Você não vai saber para onde ir, mas Deus pode lhe guiar. Então, caso seja uma falha que for a vontade de Deus, que você não entrasse lá, você vai ter que precisar corrigir, vai precisar de uma orientação mais espiritual do nosso Deus. Caso você não seja cristão, você vai precisar mudar a perspectiva de visão. Mas, se for uma falha de erro, o que é que eu posso fazer? Você tem que fazer o que eu posso chamar de uma experiência da arte da guerra. Sun Tzu, ele fala o seguinte: se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, você tem quase 100% de chance de vencer a guerra. Mas se você não conhece a si mesmo ou não conhece o seu inimigo, é como jogar uma moeda para cima. Você só tem 50% de chance, ou é cara ou é coroa, ou você ganha ou você perde. Então você precisa dominar. Então dentro daquela prova do Detran, eu precisei dominar tudo que eu entendi, dominar a mim mesmo e dominar a prova. Eu entendi a prova, mas eu não estava dominando a mim mesmo. Então eu precisei determinar, não posso ser perfeccionista demais, mas também não posso entregar muito rápido. Eu tenho que entregar do jeito certo. E foi aí quando eu consegui passar na prova. Então você vai ser necessário você praticar essas coisas. Então, hoje você aprendeu por que falhamos. Às vezes é algo sobrenatural, que está além de nós, mas às vezes são próprios erros nossos. Segundo, o que nós podemos fazer? Se for algo que você pode corrigir, que pode conseguir e está alinhado com o seu propósito, com a sua visão do mundo, você pode se reorganizar e seguir para o passo 3, que é estudar, se conhecer e conhecer a prova. Conhecer o que a prova pede, mas também se conhecer e conhecer a si mesmo, montar uma estratégia para isso. Mas caso você não consiga corrigir essa falha, é necessário mudar de rota, mudar a perspectiva e mudar o caminho. E foi isso que você aprendeu hoje. No mais, se inscreve aqui no canal, clica no gostei caso você tenha gostado desse vídeo. Vai estar aparecendo aqui no card um outro vídeo que dentro do meu canal sobre esses assuntos. E caso você não saiba como fazer um planejamento estratégico de estudos, de carreira, para onde você queira seguir, minha consultoria está aqui na descrição desse vídeo. No mais, fique na paz.